Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Beleza. Hoje eu tô aqui de um jeito diferente do de sempre, que é virtualmente, a gente já apanhou da internet. Tô aqui com a Cláudia Bender. Oi, Cláudia, ela que é super especial no meio dos raros. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Hoje a gente apanhou um pouco mesmo aqui. Gente, como a gente apanhou! Eu tô aqui segurando o negócio, vai tremer, às vezes vocês vão ver a parede da gravação, pode ser que eu olhe para vocês certo, pode ser que eu olhe errado, é assim, é o que temos para este dia. Mas e hoje, 19 de outubro, a gente tem o dia de conscientização da ASMD. E por isso você está aqui comigo, eu com você. Conta para quem está lá em casa o quanto isso é importante. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz que deu certo essa nossa loucura virtual. Então, o dia 19 de outubro, ele é considerado o dia de conscientização da doença de Niemann-Pick. Todos os tipos. A ASMD, que é a deficiência da esfingomielinase ácida, que eu já falei no outro programa que a gente fez. Sim, vou deixar o link aqui para a turma depois, para eles olharem, porque também foi bem interessante. Isso aí. A ASMD ela é uma doença genética rara, ela é considerada ultra rara, né? E ela os pacientes têm uma deficiência da formação, né, da esfingomielinase, ou seja, então, essa deficiência dessa enzima causa alguns problemas nos pacientes. E o dia 19 de outubro, ele é considerado o Dia Mundial para a Conscientização dessa doença. O que significa isso? A gente quer chamar a atenção das pessoas, né, sociedade civil como um todo, pessoal que trabalha na área da saúde, enfermeiros, médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que trabalha com pacientes, a gente quer chamar a atenção para essa doença rara, então, nesse dia 19. O mês todo é considerado de conscientização, mas o dia 19 é específico para a ASMD. Show, que é hoje, Brasil. Apenas isso, né? E qual é o foco desse dia? É com o propósito de orientar para que as pessoas tenham acesso, consigam fazer esse diagnóstico precocemente? Na verdade, o que a gente quer? Fazer com que as pessoas parem e pensem, mas o que é isso? Que doença é essa? O que pode acometer, né? Quais os sinais, quais os sintomas? E, na verdade, isso não acontece só aqui no Brasil, tá? Isso é um movimento mundial, foi criado pela Niemann-Pick da Europa, que é a Niemann-Pick UK, e, na verdade, assim, então, todos os países que fazem parte dessa combinação, dessa aliança, que é a Aliança Internacional da Doença de Niemann-Pick, onde são 19 países, né, são mais de 20 associações, eu represento o Brasil, então, fez-se um combinado, e no mês de outubro todo, a gente faz ações para conscientizar a população, para que os médicos vejam, para que as pessoas se antenem para o assunto, e com isso, o que a gente quer? Gerar conhecimento e, por consequência, chegar num diagnóstico precoce, que é isso é a prioridade. Seria ouro, né? É que em doença rara é sempre complicado. Na ultra rara, então, a gente fica imaginando como seria, né? Exatamente. E essas alianças internacionais, elas fazem reuniões anuais? Como que funciona? Na verdade, a International Niemann-Pick Disease Alliance, que é a sigla em inglês, esse grupo ele se reúne a cada 2 anos. Então, eu vou ter um encontro agora em novembro, mês que vem, eu estou indo para Barcelona, o encontro vai ser em Tarragona. Então, esses 19 países, a gente se reúne e a gente discute quais serão as diretrizes, né, para os próximos 2 anos de trabalho. Então, a gente discute o que vai ser pedido para a indústria farmacêutica, qual é o foco que vai ser dado, né, para a gente conseguir trabalhar, né, é tudo visando informação, levando informação, conscientização, né, a gente fica também muito de olho nos clinical trials. O que é isso? São os estudos que as indústrias farmacêuticas fazem, e elas precisam de pacientes, de pessoas que tenham a doença determinada que elas estão pesquisando. Então, para isso, para fazerem testes e aprovarem medicamentos. Então, essa aliança também está sempre ligada no que acontece no mundo inteiro. É muito legal, uma troca de experiência gigante. Nossa, e é um trabalho enorme, né?
enorme. Eles são extremamente sérios, eles têm um propósito muito sério que visa o paciente, né? Tudo bem, entra a indústria farmacêutica, tem outros critérios que influenciam nessa questão, porque muitas vezes para as campanhas o dinheiro vem de indústria farmacêutica e vem também de campanhas que as próprias associações fazem para arrecadar dinheiro para fazer essas ações, né? Então, na verdade, é muito importante e é um trabalho muito sério. Eu participo, faço parte do grupo desde 2016 e agora, em função da pandemia, é o primeiro encontro que vai ter presencial. Então, tá todo mundo assim, alvoroço. Nossa, o alvoroço, porque todo mundo vai se encontrar depois desse tempo. Exatamente. Ah, mas é tão importante, eu acho que, não que o virtual não faça efeito, tanto que a gente está aqui hoje pagando a língua, né? Mas eu acho que esses encontros presenciais são mágicos, né? Nessas relações. Tem a troca de experiências e tem assim, e aí a gente fica sabendo o que cada país, com culturas tão diferentes da nossa, o que eles estão fazendo, o que eles estão promovendo para levar conhecimento para a população, tanto para a população médica, para a população da área da saúde, quanto para a população leiga mesmo, né? Porque o que acontece hoje em dia, e é o maior problema das doenças raras, é o diagnóstico. Então, tudo que se faz é visando o diagnóstico. Tem algumas organizações que têm focos diferentes, mas que a gente não concorda, não é o propósito. O propósito tem que chegar no final, tem que chegar na ponta, o beneficiado tem que ser o paciente. Ele pode participar de um Não faz sentido de outro jeito, né? Exatamente. Ele pode participar de um clinical trial. Muitas vezes as pessoas dizem, mas é ser cobaia da indústria farmacêutica. Não. A indústria, ela precisa dos pacientes para quê? Para poder... São feitos testes antes até chegar, até testar em paciente. Primeiro é feito só a fase de laboratório, depois tem a fase em animais. Aí que vai se testar, né? Se vai fazer um estudo usando as pessoas. É até legal você falar isso, porque tem muito ainda esse tabu em cima de fazer esses estudos clínicos, né? É exatamente a frase que eu ouço. Eu vou ser cobaia de tratamento. Na verdade, ninguém vai te fazer de cobaia. Eles só vão testar esse produto em ti, mas muito longe disso, né? Na verdade, assim, eu acompanhei todo o clinical trial para SMD no Brasil, desde trazer ele para cá, como eu já falei no outro programa, que era um estudo que acontecia só na Europa e nos Estados Unidos, né? E então, assim, eu acompanhei tudo. Eles são muitos critérios, são critérios muito sérios, é tudo levado muito a sério. Para tu entrar no estudo clínico não é fácil, tu tem que preencher um checklist para ver se aquele paciente, se aquela pessoa pode participar ou não, né? E mesmo assim, a indústria faz todo um acompanhamento. Claro que a indústria é indústria, ela visa fazer o medicamento, depois ela vai querer lucro, óbvio. Mas... Lógico, né, gente? Faz parte, mas se você vai ter pelo menos segurar sintoma, não é? Ou se você vai ter regressão de algum sintoma, ou até uma cura, como é que não vale a pena? Então aí vai de cada família, de cada paciente, do que pensa. Por exemplo, a minha família aceitou que a minha sobrinha participasse de um estudo para SMD, ela participou, hoje em dia já recebe a terapia de reposição enzimática, que é o tratamento que existe para essa doença de ASMD, não tem cura, mas tem um tratamento. Então, agora já tem 2 pacientes no Brasil que não participaram do estudo e que já estão recebendo a medicação. Isso, assim, que bom! Isso é uma coisa sensacional, foi liberado ano passado, no dia 19 de setembro, está fazendo... Olha só! Um ano agora. Então, assim, é muito legal. Mas, assim, as pessoas têm muito essa coisa de, é cobaia. Não, mas é que tu tem que pensar que... O que tu prefere? Ficar sentindo tudo que tu tem sem ter uma pontinha de esperança, ou tu prefere arriscar e participar de um estudo e ver o que acontece? Isso é bem pessoal mesmo, é bem de cada família. Aí vai ter que avaliar, e eles têm todo esse checklist, com certeza, até visando isso também, né? Isso aí. Tem famílias que eu conheço que não participaram, não quiseram, não, meu filho é criança, não vou ficar fazendo ele ir ao hospital a cada 15 dias, ou fazer um monte de exame, faltando bala, é uma opção, mas a minha família optou pela participação da Isadora, e deu tudo certo, foi tudo muito, muito bom. E querendo ou não, ajuda outras pessoas. Quando um participa e o negócio vira legal, como eles estão esperando,
ajuda um monte de gente a estar junto, né? Mas esse grupo que eu acompanhei, que fez esse trial para SMD, que foram pacientes adultos e pediátricos, todos eles têm essa consciência de que o sacrifício deles, que foram 6 anos, né? Nossa, é bastante. É bastante tempo. Mas eles têm uma consciência gigantesca de que eles contribuíram, digamos assim, para a ciência, para a humanidade, e vão ajudar né, pessoas que vêm, né, a ter diagnóstico. É muito bacana. Ah, sou suspeita. Depois a produção vai colocar, quando for editar isso daqui tudo, vai colocar as fotos dela, para eles verem o antes e o depois. Isso foi desse tratamento. Isso mesmo. A foto que vai aparecer lá antes, vocês podem ver que ela vai ter um abdômen, uma barriga enorme. Ela parece uma criança grávida, né? Então, assim, isso é uma das características da SMD, que é o aumento do tamanho do fígado, do baço, né? Eles têm uma estatura mais baixa, eles são menores, eles têm alterações de crescimento, eles têm muitas dores nos ossos, né? Às vezes têm um pouco de dificuldade de locomoção. Então, eles têm também umas bolsinhas, assim, que a gente percebe embaixo dos olhos, que eles têm uma carinha diferente, característica. Tem características. Mas também. E as pessoas perguntassem assim, o que eu tenho que cuidar para ver se o meu filho ou alguém que eu conheço tem a SMD? Sim. Ou tem doença de Niemann-Pick. Normalmente é que a criança não está crescendo como as outras e tem um aumento de tamanho do abdômen muito exacerbado, que realmente chama... É realmente grande mesmo, parece um gestante de verdade. E, normalmente, o que acontece? Os primeiros sinais e sintomas, assim, os primeiros sintomas são vômito, náusea, às vezes a criança começa com esse tipo de sintomatologia e aí os pais levam ao médico, pediatra, ou levam em plantões, é uma virose. Não, muitas vezes já é uma manifestação inicial dessa doença. Então não é só físico, não. Ela também traz um monte de sintomas desses desagradáveis de desconforto. Às vezes acho que até uma intolerância à lactose, que, por exemplo, alguns pacientes têm, né? Desenvolvem uma intolerância à lactose desde bebê, usam leites, fórmulas especiais, então aquilo ali tudo já pode começar a se ligar. Mas... talvez não seja só isso. Não quer dizer que possa, mas assim, já começar a se ligar. Vamos pensar em encaminhar para um serviço de genética médica, ou para um hospital referência, ou para um centro de referência. Né? Então, isso que para isso que a gente faz esse trabalho todo de levar informação. Sim, eu que estou aqui em São Paulo, para onde que a turma leva? HC é uma das referências. Tem outras também que eu não vou saber te dizer agora, eu posso até passar depois passa, que a gente deixa na descrição do vídeo, que é legal, porque às vezes a pessoa fica sem norte, né? Ela já tem uma desconfiança de que tem alguma coisa errada, e aí quando ela se dá conta de que, poxa, pode ser isso, ela perde o rumo. Então é legal que ela tenha pelo menos aonde recorrer, né? Às vezes também aí em São Paulo tem a Casa Hunter, que também trabalha com pacientes específicos, mais específicos com doenças raras. Normalmente ali também eles sabem fazer, eles fazem, né, direto o encaminhamento para alguns grandes. E me conta você, na odontologia, o que você vê de diferente nesses pacientes? Porque não são só crianças, né? Não, são adultos também. Então, o que acaba acontecendo? Eu fiz um trabalho de mestrado em 2019, comecei em 2017, terminei em 2019, porque eu avaliei esses pacientes que faziam parte desse estudo, desse clinical trial aqui no Brasil, que foi em Porto Alegre, o centro de referência, da equipe do Dr. Roberto Giuliani. Então, na verdade, assim, eu examinei esses pacientes porque eu dizia, não, eles têm que ter alguma característica diferente, já que eles têm tanta alteração óssea, tem alterações da questão da imunidade ser mais baixa, a estatura mais baixa, o crescimento. Então, pode ser que a gente encontre, né, na cavidade da parte do crânio, face e dentes, né, e a parte da cavidade bucal também, coisas diferentes. E o que eu encontrei nesses pacientes? Eles têm um crescimento da mandíbula e da maxila um pouco diferente, porque eles têm um atraso no crescimento geral, digamos assim, né? E eles, por consequência, têm também
essa retrusão maxilar, né, que a gente chama, são pacientes que não cresce tanto, eles são o queixinho mais para dentro, assim, o pescoço também fica mais, não fica tão alongado, né? E aí, isso é até uma característica que a gente pode ver depois nas fotos que vão ser colocadas, que a paciente... A gente põe de novo. Aqui a qualidade vai por tudo. Deixa eu poder fazer tudo que faz depois, né? Não é aquele alvivaço, aí a gente pode brincar. Mas conta, vai pôr a foto que dá para ver o quê? A gente vê a diferença do pescoço, né? Antes do tratamento com a enzima, o paciente fica mais assim, com o pescoço mais. Depois ele já alonga e o crescimento já segue. Mas tem mudança até física? Consegue reverter esse tipo de sintoma? Na verdade, o que característica, né? A gente não reverte aquilo, como é uma doença progressiva, né? E ela é degenerativa, o que já afetou não volta mais, digamos assim. Mas, por exemplo, tamanho de fígado de baço é uma coisa que regrediu em praticamente todos os pacientes. Nossa, que bom. Do estudo. Então, todos tiveram diminuição do abdômen, do tamanho do fígado, do tamanho do baço, isso foi excelente, né? Então, em questão de imunidade, para a odontologia, afeta mais em questão de doença periodontal, que são as doenças da gengiva. Como o paciente tem mais tendência a sangramentos com a SMD e mais a imunidade mais baixa, tem uma propensão maior a ter doenças da gengiva. Então, isso é uma das características. Outra coisa que eu observei também é a alteração de forma e tamanho dos dentes. Alguns pacientes vieram, que nem a gente brinca, sem a fábrica do dentinho. Ou seja, tem alguns que não têm determinados dentes, né? A gente chama de agenesia dentária, ou seja, o paciente, mas o meu dente não nasce. Não, é porque você não tem aquele dente. Ele não vai, nem tá lá, veio na barriga. Outra coisa que a gente reparou também, né, que a gente observou, foi a demora na troca da dentição. Os pacientes o bebê demora mais tempo a ter o primeiro dentinho, né? E depois demora mais tempo também para fazer a troca dos dentes. Também já pode ser sinal de alerta, então. Exatamente. Então, assim, dentes com hipomineralização, o que significa? Às vezes tem os dentes com aquele aspecto de giz, mais poroso, que parece assim que vai se esfarelar, isso também é uma característica. Tudo isso que eu estou falando não significa que vá ser a SMD, mas são sinais que o dentista, quando examina, olha só, o paciente... Ele pode ficar atento e talvez encaminhar, sugerir. Eu sei que é difícil, deve ser bem difícil essa parte, de você sugerir para a família que talvez tenha algo mais importante. Encaminha para um serviço, né? Já está excelente. Então, assim, os pacientes têm um perfil mais convexo, a gente chama de classe 2, aquele paciente mais dentucinho também, que provavelmente vai precisar de um aparelho ortodôntico no futuro. Bruxismo também é uma coisa que a gente observa em 87,5% dos pacientes. Nossa, é muito, quase 90%. Então, aí a gente não sabe também por quê. Ter uma doença rara gera bastante estresse. Visita ao hospital, questão, né, tem a questão, o estresse todo, será que eu vou viver muito tempo? O que vai acontecer comigo? Então, tem toda essa questão do estresse que também pode afetar, daí significa que possa ter mais bruxismo. A questão de cáries também, na minha amostra de pesquisa, foi altíssimo o índice. Mas aí eu não posso relacionar diretamente com a SMD. Aí eu tenho que ver questões sociais do paciente, socioeconômicas, se é um paciente que tem mais cuidado, menos cuidado, se tem mais acesso a dentista ou não. E também a questão de ter uma doença rara, por ele ser mais, digamos assim, ser mais debilitado em termos de estresse, de repente ele não cuida tanto dos dentes, porque ele tem tanta outra coisa para cuidar. Que nem chega lá, né? Que dente fica de lado. Fica para trás. Porque é uma equipe muito grande que precisa, né, para cuidar de SMD. Tem hepato, tem gastro, né, tem hemato, geneticista, fisioterapeuta, dentista, é uma equipe, nutrólogo, pneumologista, cardiologista, porque tem alterações cardíacas também. E essa turma toda tem que estar por dentro da doença. E normalmente legal. Porque são 7, 8 mil doenças raras, como eu já falei no outro programa, quando eu estive aqui, e assim,
são 300 geneticistas, 300 e um pouquinho no Brasil, e a maioria dos médicos trabalha só muito específico. Quem vai se ligar mais, digamos assim, um hepato, um paciente chega com o abdômen muito aumentado, ele vai pedir determinados exames, né? Então, tem assim, mas a equipe multidisciplinar é fundamental, é uma coisa que eu batalho muito também para ter. É uma coisa que a gente sonha, né? Que todo mundo entre em acordo, que não tenha essas disputas de ego, que saibam atingir lá, falar com gentileza, né? Tudo visando o paciente, as pessoas têm que lembrar disso. Que tem um paciente no meio disso, tem uma família no meio disso, né? Eu sempre digo, a doença rara, ultra rara, e doenças com características genéticas, né, de origem genética, é uma doença da família, porque engloba todo mundo que está ao redor, né? Então, na verdade, não é só o paciente. Se é uma criança, às vezes os pais têm que parar de trabalhar, ou tem que ter alguém para cuidar. Então, são questões complicadas, né? É muito maior. É uma questão bem maior. E você vai falar especificamente de um tipo do Niemann-Pick? Como que vai ser isso? Da B? Na verdade, a ASMD é a Niemann-Pick tipo B. Isso tudo que eu falei dessas características é só tipo B. A ASMD é só tipo A, tipo B ou a A/B. Né? Então, são duas. A Niemann-Pick tipo C, que nem se a pessoa vai jogar no Google, doença de Niemann-Pick, vai se apavorar, porque vai aparecer características neurológicas, alterações neurológicas. Essa mais é na tipo C e na tipo... Não é a ASMD. Não. A ASMD, digamos assim, é a mais branda, é a forma mais leve das três, né? Então, é assim que a gente classifica. Essa classificação ainda dá um pouquinho de confusão, porque a Niemann-Pick tipo C, ela é considerada uma outra doença, é uma outra enzima, que na verdade é o colesterol, não é a esfingomelinase, que é a que falta, né, na ASMD. São os nomes complicados, assim, mas... Mas a gente tem que falar, você vê? Eu entrei a Comebola, já tive você aqui, já tive a Denise Nunes aqui falando sobre raras, e a gente às vezes pode comer bola, por isso que tem mais aqui falar mesmo. Não, então são determinadas enzimas, né, que são super importantes. No caso da SMD, ela não ter essa enzima ela não quebra a gordura que seria, digamos assim, excedente, né, então não limpa a gordura dentro da célula e essa célula fica tóxica. Ela fica com gordura acumulada e com o tempo ela, digamos assim, ela faz a apoptose, ela morre, digamos assim. Então pode causar falência dos órgãos com o passar do tempo. Por isso que às vezes a pessoa diz, mas não come gordura, evita fritura. Não é uma coisa assim externa, é intracelular, né? É lá dentro, né? É dentro da célula, né? E aí, o que acontece? Com esse acúmulo, vai causando... A parte que mais afeta é a parte pulmonar e a parte de fígado e de baço, porque acumula gordura dentro dos alvéolos, né, no pulmão. Nossa, e a pessoa até lá vai gordura, gente. Tá todo errado. Problemas respiratórios. Tem pacientes que que eu já vi, que eu conheço, que já tem que usar tubo de oxigênio, fica carregando o tubo junto. Então, aí agora a gente... Isso é chato. Hoje em dia a gente tem um monte de recursos que permitem que as pessoas até viajem de avião com oxigênio. Mas é sempre chato, você tem que estar sempre alerta. Se você não vive sem oxigênio, você está sempre alerta, né? E a qualidade de vida fica bem alterada, bem afetada também, né? Então, mas assim, todo o trabalho que eu faço desde 2014, que começou em função da minha sobrinha, mas hoje em dia tem uma proporção muito maior, né? E eu fico muito feliz, assim, de participar, de ter essa abertura que eu tenho a nível mundial, assim, de conhecer... É muito incrível, né? Eu tenho uma ligação bem grande com o pessoal da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que eu já fui lá conhecer o laboratório, e conheço todas as linhas de pesquisa, agora até pouco tempo, às vezes, quando me pedem alguma coisa, eu ajudei a corrigir uma tradução de um vídeo que eles estavam montando para uma... Tem que ser alguém que tenha conhecimento específico, né? Senão também fica para trás. Eu fico muito feliz, assim, de participar disso. Às vezes eu acho que aqui no Brasil ainda faltam algumas coisas que poderiam ser melhores, né? Mas o nosso país também tem uma questão territorial. Tudo bem, a gente também tem muita gente que está afim de fazer, de trabalhar.
e que faz isso tudo movimentar, né? Então é muito bacana, assim, eu digo que doença rara faz brilhar meu olho. Eu vi isso daqui pessoalmente, até o meu brilhou. Você estava falando, eu falei, ai meu Deus, quem não assistiu, assista a outra entrevista. Eu vou deixar o link para vocês aqui, junto com esse, porque ficou muito especial. E estava aqui pertinho, né? Estava no meu sofá, hoje não tá, hoje eu estou sozinha no sofá. Não, até a gente fica mais bonita aí no teu sofá. Ai, gente, olha, eu vou falar. É que eu não consigo mostrar os bastidores, porque eu tô gravando do celular e ainda segurando a treca aqui, ó. Você vê que eu não consigo nem mexer muito. Às vezes eu mostro lá fora. Eu tô aqui só fazendo nada, devo estar com a cara desse tamanho, mas é isso que tem para hoje. Pra gente não estourar o tempo, sabe que eu gosto de fazer conversa aqui até o mundo acabar. Vamos falar um pouquinho, a gente falou da Casa Hunter, sobre a série. Eu já falei dela, mas tem um episódio específico que tem essa doença, não é? O episódio 6 da série Viver é Raro, que tem no Globoplay, o episódio 6 é sobre a SMD. Então, para quem tiver curiosidade, ali tem uma menina que conta toda a sua trajetória com a mãe, é a Lara e a Roberta, e é bem legal de assistir, eu acho que vale a pena. A série toda, mas... A série toda vale. Especificamente a SMD é o episódio 6. Então, acho que é bem bacana. E ela está disponível para todo mundo, né? Ela não tem custo, mesmo para quem não é assinante, consegue ter. Então, todo mundo tem acesso. E só para frisar, esse dia 19 de outubro é bem importante e a gente tem ações no mundo inteiro acontecendo, em todos os países que trabalham com a SMD, alguém vai fazer alguma coisa, a gente tem depois um jornal, que aí cada país fala lá o que colocou, e eu vou colocar que eu participei do programa da Mauana, porque eu não posso. Ai, gente, estamos internacionais. Pela Sofubi, ele vai para mais de 190 países, todo mundo consegue assistir. No YouTube também, né? Não vamos falar mal dele, que ele também abre portas. Que incrível! Está gerando legendas em inglês para o pessoal poder assistir depois. Adoro! Assim que é bom. Próxima vez a gente faz ele bilíngue. Não dá, porque aí o povo daqui não vai entender. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o Brasil bilíngue? Não, está longe de vir, né? Ai, Cláudia, eu estou muito feliz que deu certo da gente se falar de novo. Mesmo nessa coisa, segurando para lá, para cá. Muito legal. E agora eu estou expectativa para o mês que vem desse nosso encontro aí. E aí depois, quem sabe, eu te atualizo aí sobre o que foi decidido. Nossa, depois da viagem eu quero. Você pode até fazer vídeos da viagem, marcar o Instagram do programa, o @MauanaRabelo, porque daí eu reposto, as pessoas vão vendo aquilo acontecer ao vivo. O que você acha? Pode ser, fechado. Fechadíssimo. E hoje teve Ai, gente, o legal de fazer essas lives assim é que o negócio vira ao contrário, porque entre a ligação a gente recusa, é assim. Hoje teve um congresso. É isso? Na verdade, foi um encontro hoje à tarde, dentro da Casa dos Raros, que foi em referência, né, ao Dia Mundial de ASMD. Então, tiveram alguns médicos que falaram, alguns pacientes que falaram também. Então, foi em Porto Alegre, foi aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, em alusão, né, em referência ao Dia Mundial de ASMD. Então, o Brasil participa. Então, estamos combinadíssimas que você vai lá da sua viagem. Aí você posta também umas coisas bonitas de Barcelona, já aproveita, a gente já faz o tour com você. Mas aí a gente aguarda notícias de lá. Tá, ok, combinado. Fechado? Querida, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço mais. E eu queria mandar um beijão para quem está em casa. Obrigada por prestigiarem o Saúde e Beleza. Sigam nas redes sociais, @MauanaRabelo. Cláudia, já não sei se eu Insta de cor, @Cláudia Bender. Isso mesmo. Então acertei. E depois a produção vai colocar no GC, vai estar tudo aqui. E até a próxima. Até, muito legal. E parabéns pelo teu programa, pelos temas que tu traz, sempre tão importantes para a nossa sociedade. Muito obrigada. Esse é o propósito, levar informação de qualidade, com gente que pensa e fala coisa com coisa, para quem está em casa. Obrigada por participar disso. Sempre tudo com muito propósito. Um beijão. Um grande beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, amor.